a psicologia, ela foi criada para que o ser humano, para que as pessoas desenvolvessem as qualidades e as forças pessoais que cada um de nós temos e que muitas vezes nós não temos habilidade para resgatar isso, porque nós nem identificamos. Porém, o que aconteceu? Vieram as psicopatologias. E com isso, a psicologia ela foi utilizada para o tratamento da psicopatologia. E o grande resgate atual é nós trazermos essa posição da psicologia positiva. E uma das formas eficazes de nós trazermos isso é através da comunicação positiva. Né? Nós temos vícios de linguagem, nós temos uma série de procedimentos verbais que nós sabemos que atrapalha e muitas vezes nós não conseguimos fazer essas alterações. Não é que nós paramos e pegamos técnicas. Nossa, mas técnica? Sim. As pessoas têm técnica de falar. Numa rádio, né, quando você pega a Rede Globo, qualquer uma delas, existe um preparo e existem apresentadores que têm uma facilidade de se comunicar e é por isso que eles têm um topo importante. Alguns mais agressivos, que as pessoas não gostam, outros mais ponderados, mas de alguma forma essa comunicação atinge diretamente a nossa sensibilidade e principalmente a nossa reação. A importância de uma comunicação assertiva nós observamos, por exemplo, nos anúncios de televisão. Né? Nós não ouvimos, por exemplo, o não. Quando nós temos uma propaganda, por exemplo, beba com moderação, eles estão pedindo o quê para nós fazermos? Bebermos. Nós não vemos, não use tal produto, use este. Nós escutamos o tempo todo, troque. Experimente, faça. Isso faz parte da comunicação assertiva, da comunicação positiva. O que significa isso? Que nós normalmente falamos coisas que nós não queremos que aconteça. Não sobe aí, hein? Ao invés de falar, fique aqui embaixo. Não chega tarde, hein? Ao invés de falar, chegue no horário. Então, a ideia central para que haja uma comunicação assertiva, para que eu consiga de fato manifestar alguma coisa que me incomoda ou o que eu quero que aconteça, tem que ter uma questão muito objetiva, positiva. Então, o que acontece? A gente sabe da complexidade da comunicação em todos os âmbitos, mas principalmente entre os familiares. E este foco precisa ser reavaliado, né? Em várias fases de idade, né? Às vezes a gente pega o pequenininho, nossa, mas por que ele não me atende? Eu estou cansada de falar. Ou o adolescente que fica monossilábico, né? Ou que fala de novo isso. Então, o resgate dessa comunicação precisa ser feito o mais breve possível para que haja essa interação afetiva, positiva e que os resultados dessa comunicação realmente atinjam essa efetividade que a gente tanto quer de uma facilidade relacional com a família. É absolutamente prioritário a gente investir na comunicação, né? A gente pode, assim, fazer uma série de coisas, de dar presentes ou de fazer algumas festividades, e a gente sabe o quanto que muitas vezes a implicação da festividade deu problema, justamente no aniversário deu problema, justamente numa celebração, por exemplo, de alguém comunicar alguma coisa, deu ruim. Ou mais para frente, você querendo falar uma coisa, a pessoa te entende errado. Não, mas não foi bem isso que eu quis dizer. Né? Então nós temos que fazer um treino e a comunicação ela é absolutamente prioritária. Nós vemos, por exemplo, em políticos, né? Os políticos que se expressam bem, que eles conseguem afetivamente falar, tem uma galera da imprensa fazendo para ele o quê? O que ele vai ler, o que ele vai falar. E normalmente dá ruim quando eles são espontâneos. O que nós sabemos é que o padrão de comunicação, ele tem ali uma coisa impactante em relação à sobriedade. Porque hoje o objetivo é nós estarmos aqui falando de comunicação positiva de forma geral, mas também num foco de como que eu falo com o meu ente sobre a questão da dependência, como que eu ajudo, como eu sou um agente facilitador para que ele compreenda e para que eu consiga resgatar uma série de coisas na relação.
né? Então, quando a gente tem a comunicação assertiva, eu começo a dar uma responsabilidade ao usuário. Existe uma parceria na medida em que eu consigo fazer essa comunicação clara, essa comunicação aonde ele me escute ao invés de se defender, né? Porque a gente sabe que tem toda uma questão de que a sobriedade, ela não está relacionada com a questão de resolver o problema de comunicação. Então, eu tenho o meu ente sóbrio, sem usar, e a relação está ruim. E a comunicação não é boa. E eu tenho todo um bloco que não caminha. Olha, eu estou há 2 anos, 4 meses, 7 dias e 3 horas sóbrio. Mas, infelizmente, a minha relação com a minha esposa, com os meus filhos, não caminha. É uma coisa dura, uma coisa perversa. E vai oscilando isso, né? Aí tem aquela coisa da desconfiança, né? A gente sabe disso, de uma coisa que ficou marcada por tantas coisas devastadoras que muitas vezes acontecem na família quando existe a dependência. Então, o que precisa ficar claro é que a sobriedade, ela não resolve o problema da comunicação, né? Então, o meu filho, meu marido, minha esposa, minha filha podem estar sóbrios e a comunicação ainda está ruim, a relação não está caminhando, né? Então, o que a gente precisa, qual que é o princípio básico? Ninguém muda ninguém. Tá? Então, eu preciso alterar o meu comportamento, a minha fala, para que haja uma outra tipo de mudança, né? Se eu for com a ideia de que eu vou mudar o outro, isto não vai acontecer. Eu preciso reformular a minha comunicação para que eu possa efetivamente ter um bloco, né, de mudança afetiva. A mãe começa: nossa, mas você chegou tarde. Onde você estava? Né? Você está me irritando, olha o jeito que você está falando, você está desconfiando de mim. Não, eu não te irritaria se você não tivesse esse comportamento. Quando você estava assim, sempre deu problema, né? E eu odeio que você se drogue. Isso faz mal, olha tudo que a gente passou. Porque aí ele responde: por que o tempo todo você tem que trazer essa temática? Por que você tem que falar que eu sou drogado? Sabe, isso já chega. Aí já começou a confusão. Ela fala: você está me aborrecendo, você sempre me faz mal, você traz uma situação para a família, olha o que você fez conosco. Olha como você está falando comigo, você nem pergunta o que aconteceu. E aí a mãe já por aqui: você é um drogado, você não liga para ninguém. O que acontece com essas duas pessoas, né? Fundamentalmente, elas não param uma para ouvir a outra, né? Existe uma coisa de querer falar e não ouvir o que o outro está dizendo. Elas não tentam compreender o significado do que o outro está falando, né? Por quê? Porque os dois ficam se acusando. E quando a gente se acusa, qual que é o que a gente faz quando nós recebemos uma acusação? Obviamente, a gente se defende. Existe uma luta pelo poder. Quem é que vai ganhar, né? Porque um está brigando, um ganha e outro tem que perder. E, na verdade, esse jogo, né? Os empresários dizem uma coisa muito, muito importante: quando a gente sai de uma negociação e só um venceu, não foi uma boa negociação. Quando eles saem e tem uma perspectiva de que os dois ganharam, isso é uma boa negociação. Quando nós percebemos o que não está funcionando, isso é um sinal excelente, porque aí eu tenho a possibilidade de mudança, né? Eu só consigo mudar na medida em que eu reconheço aonde está a estratégia que não está dando certo. Uma comunicação positiva, ela tem alguns itens muito importantes que precisam ficar registrados de fato para que a gente tenha essa comunicação positiva e que ela seja assertiva. Então, o primeiro item é: tenha calma, encontre um bom momento. O que significa isso? Significa de que quando acontece a situação, eu estou realmente abalada, eu estou nervosa, eu estou agitada, e por mais que eu tente ser assertiva, que eu tente ter uma comunicação positiva, não vai dar certo, porque vai estar uma mistura ali, né, de todos os meus hormônios, de toda aquela situação com a situação.
Então é muito importante eu escolher o momento. A gente diz muito assim, não converse com o bêbado. Na hora que você chegou com os pés de barro da rua, se você tentar limpar a sua bota, você vai sujar as mãos, vai sujar a bota mais ainda. A gente fala, deixa o barro secar. O barro secou, é só uma batidinha e o barro vai literalmente na casquinha sair e você vai conseguir ter as botas limpas. Então é muito importante esse item de escolher o melhor momento, porque ele vai estar incluso automaticamente com tenha calma. A outra questão é o seja breve, né? Se nós observarmos, ninguém gosta de discurso, né? É muito comum, por exemplo, o adolescente, lá vem ela. Ou o marido ficar olhando para você, né? E a gente falando, se você perguntar alguma coisa no meio, ele não vai nem lembrar o que a gente falou, né? Ele vai ficar olhando, alguns, né? Ou tá bom, já deu. Então, essa brevidade, o que ela está inclusa com isso? Que a gente não pode ter um discurso longo. Então, essa brevidade, ela tem uma facilidade, por quê? Porque vocês vão ver que isso não vai dar uma ideia cansativa, não vai ter grandes rodeios, que é o próximo item, que é seja específico. Então, o que eu quero falar? Eu quero falar a respeito de que chegou tarde ontem. Então, eu não vou levantar coisas, olha, sabe, quando você tinha não sei que idade, ou às vezes que você chegou tarde, ou, olha, a gente não sabe o que... Olha, é o seguinte, ontem a gente marcou um horário e ultrapassou esse horário. Eu estou, sendo breve, estou sendo específico no que eu estou falando. Depois, um outro bloco importante é desenvolver a empatia. É difícil nessas horas? Mas se eu tiver... Dado esse tempo, se eu for breve, se eu for específico e eu desenvolver a empatia, assim, ele vai falar, poxa vida, mas é que eu ia pegar uma carona, minha carona atrasou, estava todo mundo lá e eu não consegui falar não. O que eu tenho que falar? Né? Não é, você não é todo mundo. E o que você tem a ver com os outros? A empatia é quando eu entendo o argumento, né? Ou a explicação e digo assim, não, eu entendo, essas coisas são difíceis mesmo, né? Quer dizer, você vinha de carona, a carona atrasou, estava muito gostoso lá, né? O que eu estou sendo? Eu estou reconhecendo o motivo que ele está me trazendo. Eu estou tendo uma empatia na minha discussão, ou de defesa. A empatia faz com que as pessoas não briguem, não chamem para briga, mas que elas relaxem e se sintam acolhidas. Eu entendo como você está se sentindo. É duro mesmo. Importante a gente aceitar a responsabilidade parcial. O que significa isso? Se a gente voltar nos exemplos que nós conversamos, quando nós falamos assim, mas você viu? Você chegou tarde, porque... eu trago para mim também, dizendo assim, nossa, será que a questão do horário a gente precisa conversar melhor? Será que na próxima vez, ao invés de a gente marcar às 11, eu deveria ter pensado nessas coisas junto com você e ter estendido o horário? O que é isso? Eu estou assumindo que a relação é a 2, muitas vezes é a 3 nessa situação. Então, quando eu aceito essa responsabilidade parcial, eu estou junto com a empatia, sendo de alguma forma mais afetiva, acolhendo e sendo positiva, sendo assertiva, né? Não com o que mais acontece nas relações, que é a defesa. Né? Mas você, você também fez. O você a gente tem que excluir e tem que usar o eu. Nós temos o poder do eu. Eu não gosto que você fale assim comigo. Né? É diferente de você estar gritando comigo. Não, eu não estou gritando, você que está sensível. É diferente quando eu falo, eu não gosto que você fale assim comigo. O que eu estou passando? Que ele não tem como atacar o meu sentimento. Não, tudo bem. Eu vou ter uma receptividade diferente. Olha, eu não gostei daquele tipo de reação. Eu preciso dizer como eu estou me sentindo, para que o outro tenha também a empatia por mim. Eu tenho que trocar algumas formas de comunicação e a básica é eu falar o que eu quero que aconteça, não o que eu não quero que aconteça. Como eu falei da criança, não sobe aí, não chega tarde, eu preciso trocar, não gosto quando você se droga, eu odeio quando você faz isso, para
Eu gosto quando você está abstinente. Eu aprecio quando você faz tal coisa. O que eu estou fazendo? Eu estou expressando o que eu quero, o meu desejo, e de uma forma que o outro não vai se defender porque é o meu desejo, é o meu sentimento. Na medida que eu expresso o meu sentimento, na medida que eu expresso a minha vontade, eu não estou acusando o outro. Eu tenho que fazer uma coisa importante, que é reconhecer os meus sentimentos para o outro. Né? Porque é assim, você não pensa em mim, você, olha lá o você novamente. Você não sabe o mal que você me faz, né? O que eu preciso trocar isso, né? Porque entra com ímpeto de uma acusação para dizer: eu não gosto quando você se droga, eu não gosto quando você fica nervoso, eu não gosto, eu fico muito mal quando o relógio vai passando e você não aparece. Eu fico extremamente agitada quando eu não sei onde você está. O que acontece é meu. É a mesma coisa que o dependente falar: também você me fez ficar drogada. Você também. Opa, negativo. Muitas vezes histórias absolutamente semelhantes de adolescência ou de transtornos. Um foi para lá e não usou droga e o outro usou. O que aconteceu ali? Aconteceu uma série de coisas, porque é complexo, mas não tem a responsabilidade do outro, existe a parceria do outro. Então, o que é ser positivo? É dizer o que eu sinto, é dizer o que eu quero e eu gostaria. Né? Então, são sentimentos que estão envolvidos, não tenha dúvida, diretamente com alguma racionalidade. Né? O que nos difere dos animais irracionais? É o pensamento. Né? É o pensamento abstrato e a fala. Né? Quando que nós sabemos, quando nós fazemos a avaliação em criança, uma das primeiras coisas que a gente fala, ele começou do neurodesenvolvimento, com que idade ele começou a falar? Né? O atraso na linguagem, muitas vezes, é preditor de uma série de questões, né, de desenvolvimento. Então, na medida em que eu pego a fala, né, e eu transformo isso como um instrumento positivo, não tenha dúvida que o retorno em termos das relações vão ser completamente diferentes. Então, nesse momento, eu gostaria de deixar esse registro de comunicação positiva, que ela está intimamente ligada com um relacionamento estrutural melhor. Vamos desconectar a sobriedade só porque ele ficou sóbrio, as relações mudaram. A gente sabe que não é assim, porque a sobriedade, muitas vezes, ela não desqualificou, ela não diluiu os problemas que existiam anteriormente. E uma forma de eu fortificar essa sobriedade e uma forma também de eu aproximar e ficar uma relação, não é igualitária, mas de alguma forma uma equidade, né? Eu respeitando algumas diferenças de idade, de vida, muitas vezes de dano cerebral, enfim, uma série de coisas, eu vou conseguir ter um ambiente muito mais harmonioso e uma convivência melhor. Eu acho que tudo que nós mais pleiteamos é quando nós temos uma convivência, muitas vezes com alguns trâmites mais difíceis, mas que flui, né? E isso vai fortalecer todas as nossas atitudes. Muito obrigada.